por aqui, Panoc? Podemos. Vamos com a trilha dele? Terça-feira é dia de Marco Simeone por aqui, é dia de mercado imobiliário, ele que semana passada nos abandonou, né, Marco? O São Paulo ganhou, ele ficou tão animado que ele saiu para curtir e abandonou a gente, é isso? Bom dia, Marco, é um prazer conversar com você novamente e recebê-lo aqui no CBN. Bom dia, eu não estava mais acostumado com a vitória, mas aí você vê, a saída deu sorte que ele ganhou de novo. Ganhou de novo. Entendeu? E então, o Palmeiras lascou de novo, né, Panoc? Porque pelo horário a gente tem que falar lascou só. Outra coisa, outro tipo de expressão tá vetado, pelo menos uma derrota nesse momento. Ali, em meio a tantas vitórias, faz parte. Exato, faz parte. Vocês estão detonando. Pessoal, bom dia a todos os ouvintes. Realmente eu senti muita falta de vocês aqui e da nossa maneira gostosa de conversar sobre assuntos sérios. Obrigado a todos vocês aí, muito obrigado pela interação, tem muita gente me buscando no Instagram, fazendo perguntas, fico muito feliz com tudo isso. E a gente fica feliz por aqui também, porque a gente está tendo a oportunidade, né, Panoc, de aprender um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Panoc já é especialista, já conhece. Panoc dá aula. Já conhece os caminhos aí. Eu tô patinando ainda. Tô Mas você aprendendo. já tá melhorando, Camila. Tô melhorando, né? Tá melhorando. Você já tá começando a evoluir. Logo, grande investidora do mercado imobiliário. Exatamente. Só se for mercado, por enquanto eu tô no mercado imobiliário, aquele banco imobiliário, Marco, por enquanto eu tô só ali, deixo o mercado para vocês que entendem do assunto, mas brincadeiras à parte, Marco, hoje a nossa conversa é sobre as melhores formas de investir em imóvel, e aí você traz uma lista aqui de centenas de opções, mas antes de a gente começar a falar um pouquinho de cada uma delas, vou até reforçar uma pergunta que a gente já fez para você em algumas ocasiões, a gente acompanha aí, né, já estamos no segundo semestre de 2022, é o momento de investir ou vai depender de cada um desses fatores que você vai apresentar para todos nós aqui ao longo dessa manhã? O mercado imobiliário está sorrindo para as pessoas, está sorrindo para o investidor, para o construtor, qual que é o cenário, o que se espera desse segundo semestre desse ano? Excelente pergunta. Bom, o que a gente precisa começar a entender é que a gente já vinha de um déficit e vinha de um problema dentro do mercado imobiliário lá da época de 2014, né, da nossa querida presidenta, aonde nós geramos aí um problema seríssimo de consumo no mercado imobiliário, e isso foi a duras penas sofrível até mais ou menos 2018. Quando deu 2019, 2020, que parecia que as coisas iam começar a andar, veio a pandemia, mas a pandemia ela deu uma travada no mercado de maneira muito rápida. Óbvio que eu estou falando a nível Brasil, né? Se a gente fosse falar a nível de Mato Grosso praticamente passou dificuldades muito pequenas comparado com o que o restante do Brasil passou. Só que o que a gente pode dizer hoje é que a perspectiva de mercado é muito boa. Tanto é que a gente está falando de uma taxa Selic acima de 12%, mas se você verificar aí no mercado imobiliário, os financiamentos imobiliários ainda continuam sendo atrativos. Então, ou seja, já está vantajoso ainda buscar essa linha de crédito. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, o mercado ainda é um mercado extremamente interessante de se avaliar. Agora, lógico, se o cara pergunta para mim, como você me perguntou, é hora de investir? Sempre a resposta vai ser depende. Né? Sempre vai ser depende. Por que depende? Porque depende da situação que o cara tá, da capacidade de endividamento dele, do nível de taxa que ele está pegando, da maneira que ele está comprando, o que ele está comprando. Então, ou seja, óbvio que trabalhando de uma maneira generalista é um excelente momento. E ainda digo mais, e pelas coisas e as pessoas que eu converso, nós ainda temos um ano que vem extremamente atrativo. É importante ressaltar da necessidade dele, o investimento dele, em termos de resultado a médio, curto e longo prazo. É importante também ter isso em mente, né, Marcos? É muito legal isso que a gente está conversando, porque assim, para a gente falar de investimento em imóveis, a gente querendo ou não está falando de investimento. E eu já falei para vocês que um dos meus negócios é a gestora que eu sou sócio hoje em São Paulo, que é uma gestora de investimentos, né? Então, ou seja, uma das coisas que eu fui obrigado a estudar muito e entender. E o que a gente precisa deixar claro é o seguinte, as pessoas confundem, tá? Poupar com investir.
Essa é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque no mercado de imóveis não é diferente. Por quê? Porque o cara, às vezes, ele quer investir em imóvel. Por quê? Porque ele fala que investir em imóvel não tem risco. E o que tem que deixar claro é o seguinte: poupar não tem risco. Poupar, não, investir tem risco. Aí o cara fala assim: ah, Marco, mas renda fixa não tem risco. Não, então você não entende nada de investimento. Por quê? Porque investimento em renda fixa também tem risco. Riscos menores, riscos diferentes, mas o risco existe em qualquer tipo de investimento. E não é diferente no mercado de imóveis. Agora, o que a gente precisa fazer? Aprender a olhar para esses riscos e fazer a gestão do risco. Então, é possível investir em imóveis sem correr risco? A resposta é não. Agora, é possível investir em imóveis e correr poucos riscos? Aí a resposta é sim. E é isso que a gente tem que olhar quando a gente fala sobre investimento em imóveis. Então é isso que a gente vai passar a detalhar um pouquinho a partir de agora, né, Marco? Eu confesso que eu nem sabia que existia todas essas formas aqui quando o Marco nos passa ali a pautinha do que a gente vai falar no dia seguinte, na terça-feira. E aí ele trazia, né, como tema ali as melhores formas de investir em imóveis. E aí ele deu aqui 2, 4, 6 opções. Eu nem sabia que existia tanto. Imóvel na planta, a gente já conversou um pouquinho, mas a gente tem que detalhar, né? Nós falamos como, né, os cuidados que a gente precisa tomar ao comprar um imóvel na planta, mas agora a gente está falando sobre as melhores formas. Então, começando a detalhar um pouquinho, imóvel na planta é uma boa forma de investimento? Quem está nos acompanhando nesse momento, quer, né, conhecer um pouquinho também desse universo, queria que você começasse falando a respeito dos imóveis na planta. Perfeito. A primeira forma de se ganhar dinheiro, ou seja, investir dinheiro em imóveis, é realmente um imóvel na planta. A gente pode estar falando de um terreno de pré-lançamento, de um apartamento de pré-lançamento, de um condomínio de casas. Por quê? Porque o que acontece? O cara, quando investe no imóvel na planta, ele busca o quê? Um ganho na valorização. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu compro esse imóvel na planta, segundo hoje os especialistas e as estatísticas que a gente tem dos últimos 20 anos, a gente está falando entre comprar na planta até a entrega, uma média de rentabilidade de até 31%. 31? 31%. Então você imagina, olha só que interessante, se esse imóvel, por exemplo, foi entregue em 3 anos, se ele foi entregue em 4 anos, ele é interessante. Tá? Ele é bem interessante em cima disso. É óbvio que, e quais são os cuidados, né? Olhar para a situação, que é aquilo que eu falei dos cuidados de aonde vai comprar, com quem vai comprar, o que exatamente vai comprar. Mas o alerta que eu faço aos ouvintes é: olhe e analise sempre com carinho. Se você tem possibilidades de assumir uma compra dessa, olhe, porque vale muito a pena. E eu ainda digo mais, se a gente olhar inclusive quando a gente fala para a peculiaridade de Mato Grosso, então, mais ainda. Agora, lógico que esse tipo de investimento no imóvel na planta, nós estamos falando o quê? De um projeto de médio a longo prazo. E uma coisa que precisa deixar claro aqui, a visão de investimento, gente, precisa ser uma visão de economista. O que é isso? Marco, o que é curto, médio e longo prazo? Primeiro, curto prazo é tudo aquilo de no máximo 5 anos. Ok? Médio prazo, 5 anos até 10. 10 anos para cima, longo prazo. Então, o imóvel na planta, ele te gera esses benefícios em médio prazo. Pode gerar, por exemplo, na faixa de 4 anos? Pode, mas na média, em 5 anos, você tem essas vantagens. Então, o meu alerta é, se você quer investir em imóvel e o imóvel na planta é interessante para você, olhe sempre isso com muito carinho. Por quê? Porque, querendo ou não, você é uma parte do investidor da incorporadora. Você está investindo, você está apostando. Marco, pode dar errado. De novo, é claro que pode. Por quê? Porque existem os riscos. Mas, se você tomar os cuidados e assistiu às nossas outras entrevistas, ou vai lá no YouTube e assiste novamente, você vai entender que a conta fecha e é possível se gerar proteções para gerar uma boa rentabilidade. Agora, Marcos, alguém que está nos escutando fala assim: eu tenho um pouco mais de pressa em ter resultados. Esse outro investimento, fundo imobiliário, seria o mais indicado? Excelente pergunta. Agora, o que é importante explicar para vocês é o seguinte: o cara tem pressa para gerar resultado em dinheiro. Então faz o seguinte, tá? Ganha na loteria. Tá? Vamos rasgar o verbo aqui. Olha só, se quem tem pressa para ter resultado com dinheiro,
ok? Vai ser pobre a vida inteira. Vixe Maria. Tá? Vamos Para deixar lembrar, Já sério fica isso. sem preço. loteria não se ganha tão simples assim, então. Exatamente. Vamos Exato. investir. Vão investir, vão Dinheiro em investimento, sabe, a gente, porque é aquela coisa, gente, mas eu posso fazer uma jogada num fundo imobiliário e rachar de ganhar dinheiro. Verdade, lógico que pode, mas a gente não pode trabalhar a nível estatístico que isso vai acontecer com a maioria das pessoas. A gente tem que trabalhar estatística. Estatisticamente, investimentos que valem a pena são investimentos de médio e longo prazo. Tudo que for investimentos de curto prazo, ou seja, até 5 anos no máximo, a margem de risco é maior. Então o cara fala assim, eu posso ganhar dinheiro com fundo imobiliário em menos de 5 anos? Pode. A pergunta que eu faço para o cliente é, quanto você está disposto a perder? Eu não estou disposto a perder nada, então não faça. Entende? Porque, por exemplo, eu até ia falar aqui, né? O fundo de investimento imobiliário, conhecido como FII, né? Ou seja, FII, o que ele que nada mais é? Ele que é um grupo de investidores. Eu já ia perguntar. Eu estava aqui com o Caio Ribeiro dialogando aqui. Eu falei, amigo, será que é feio? Eu perguntei o que é fundo imobiliário? Que tá falando, mas eu não estou entendendo Então, muito. Pode ser a dúvida de quem está nos acompanhando mas também, né? Não é, Caio Ribeiro? E foi a minha também durante muito tempo. Então, ou seja, nunca tenho vergonha de perguntar. Eu já ia me interessar. Eu ia fingir que era um ouvinte. Eu ia falar, tem um ouvinte aqui, o que mentira. é mais legal, Camila, o que é mais legal que você está falando é que você disse agora há pouco, eu não consigo pertencer a esse mercado para investir em imóveis. Às vezes o fundo imobiliário é a sua saída. Por quê? O fundo imobiliário é um grupo de investidores com o objetivo de aplicar um recurso, sabe, em negócios imobiliários. O que você faz na realidade? Você adquire uma cota de investimento. É óbvio, você não tem poder de gestão. Você não tem poder de decidir o que eles vão fazer. Em compensação, você também não tem responsabilidade sobre qualquer erro de gestão. Porque você é investidora, você possui uma cota em cima disso. Agora, olha que curiosidade interessante para os ouvintes, tá? Isso é muito importante saber. E acredito que o Panoc vai gostar, porque o Panoc é de estatística, ele vai gostar disso. Até 2010, Panoc, nós tínhamos em média no Brasil menos de 50 mil investidores em fundos imobiliários. Em 2021, nós atingimos quase 1,5 milhão de investidores. E a expectativa para os próximos 2 a 3 anos é nós batermos mais de 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. E por quê? Primeiro, ele é um investimento variável, só que ele é, Panoc, menos volátil que uma ação. Entende isso? Por quê? Porque por mais que você esteja investindo em algo variável, mas querendo ou não, no frigir dos ovos, o produto que é o imóvel, ele está lá. E uma outra vantagem também é que dentro do investimento de fundo imobiliário, você tem liquidez. Se você de repente precisa do dinheiro, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem lá 500 mil reais. Compro um imóvel para colocar para alugar. Certo? O que eu faço? Às vezes, pegar os 500 mil reais e diluir ele num fundo imobiliário pode ajudar pra caramba, porque se de repente você precisa de 10 mil, como é que você vai vender o imóvel de 500 mil para pegar 10 mil? E no fundo imobiliário não, você pode vender uma cota e pegar 10 mil reais de volta. E o mais importante para falar para vocês, você às vezes pode investir no mercado imobiliário com o fundo de investimento com 500 reais, com 1.000 reais, com 2.000 reais. Já cabe no meu orçamento. Entende isso? Entende? Então, ou seja, o que você pode fazer? Eu quero construir, por exemplo, uma aposentadoria com fundos de investimento imobiliário. Quer ver uma coisa interessante? Existem 2 formas de se ganhar dinheiro com o fundo. Primeiro, aí é o que o Panoc falou, ganho de capital. Por quê? Porque eu posso comprar uma cota de um fundo, esse fundo, Panoc, valorizar muito em menos de 5 anos. Né? Vamos supor que eu comprei a cota, o número hipotético aqui, eu comprei por 1.000 e agora a cota vale 10 mil. Opa, peraí, ganhei dinheiro pra caramba a curto prazo, ok? Então eu posso comprar a cota do fundo mais barato e lá na frente vender essa cota, como se um apartamento, como se uma casa tivesse valorizado. Só que eu comprei em cotas de fundo de investimento, de imobiliário, entendeu? Ganha-se com isso. Exatamente. Segundo, através de dividendos, que é o melhor. Por quê? Porque é como se você tivesse um imóvel alugado.
É a mesma coisa, os seus fundos de investimento geram rentabilidades por causa dos aluguéis e compartilham e distribuem esses lucros, essas rentabilidades para você, ganhos todos os meses. Olha aí, e o melhor, gente, isento de imposto de renda. Espero que não mude isso. Eu também espero. Existe a possibilidade de mudar No até essa Brasil, conversa? tudo existe. No Brasil, entendi. tudo existe. Nós vivemos, infelizmente, num país que a nossa lei ela é de uma origem romano-germânica. Ou seja, a lei romano-germânica, infelizmente, ela dá o direito de interpretação. Aquilo que está escrito na lei não necessariamente sempre será dessa maneira. Infelizmente, é isso que vive o nosso país. Mas essa é uma outra conversa para outro pôr do sol. Voltando para os dividendos, tá, Panoc? Alguns fundos imobiliários interessantes. Você vai encontrar, por exemplo, fundos vinculados ao CDI. E o CDI hoje ele está interessante. Muito. Entendeu? Ah, Marco, mas eu estou vinculado ao CDI e agora o CDI caiu. Como é que eu faço? Vende o fundo. Você pode vender o fundo. Você pode comprar, por exemplo, fundos de fundos, ou seja, um fundo com vários fundos imobiliários. Você pode comprar fundos de logística, que são fundos que investem, por exemplo, em galpões logísticos, que hoje é uma tendência extremamente forte, uma necessidade brasileira. Você pode investir em fundos do agronegócio, aonde eles fazem o quê? Locações de silos, que é extremamente interessante. Você pode ter fundos de, por exemplo, que investem em shopping centers. Ah, Marco, mas o shopping center está acabando. Não, depende. Se você olhar para uma realidade brasileira, nós ainda temos muito mercado em cima disso. Então é extremamente interessante. Então essa é a segunda forma de se investir no mercado imobiliário, através de fundos de investimentos. Se você não tem muito dinheiro e quer construir, por exemplo, uma aposentadoria, você pode ir através de fundos de investimento imobiliário. Porque é então interessante que tem vários. Porque quando você falava aí, Marco, de investir em imóveis, eu pensei que então era só casa, vamos supor assim. Não é. Então você está falando aí, tem agro, tem uma infinidade de opções. Exatamente, uma infinidade de opções. E Caio Ribeiro, ele perguntou assim, porque você trazia aí os números, né? Até 2010, a gente tinha mais ou menos, tinham menos de 50 mil investidores em fundos imobiliários. A partir de 2021, passou de 1,5 milhão e a expectativa é chegar a 3 milhões em até 3 anos. Positivo. Ele falou bem assim, então já não compensa mais? Já está saturado o mercado? Muita gente em cima desse meio de investimento? Ou não é bem por aí que a gente tem que analisar? Excelente pergunta. Então vamos fazer uma análise muito técnica aqui. Excelente, okay? Caio. Olha só para entender, tá? Nos Estados Unidos, em 1929, existiam nos Estados Unidos 3 milhões de habitantes que investiam em ações na Bolsa de Valores. 3 milhões. Hoje, no Brasil, nós temos pouco mais de 4 milhões que investem em Bolsa de Valores. Ah, saturou? Gente, nós temos 200 milhões de habitantes. A gente ainda não andou nada no mercado, nem no mercado de bolsa, quanto mais no mercado de fundos imobiliários. Então, não tem nada. Saturar com 3 milhões, num país de 200, nós somos um país continental, nós temos muito mercado para se fazer dinheiro. Pois bem, tirada aqui a questão do fundo imobiliário, que é interessante, você não precisa se preocupar em fazer uma reforma, você tem ali todo mês, né, pode ter um dividendo. Agora, eu tenho um imóvel ali e eu preciso alugar. Isso também é interessante? Que é a terceira forma de se ganhar dinheiro, de se investir dinheiro no mercado imobiliário. Eu devo observar, então, na hora desse aluguel? Bom, a questão de cuidados, por exemplo, daria aqui praticamente um quadro inteiro. Mas assim, o que a gente pode falar é que, respeitando os devidos cuidados na hora de comprar esse imóvel, que é aquilo que a gente conversou no quadro passado, em um bom contrato de aluguel, você não deixa de ter também um bom negócio aqui. É óbvio que, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um apartamento para alugar. E a minha possibilidade de ganhar dinheiro com um imóvel é apenas um imóvel. A minha sugestão é: não faça. Porque a grande vantagem para você investir no mercado de aluguel tendo um imóvel próprio, você precisa ter o quê? Volume. E aí você tem várias maneiras. Você pode, por exemplo, comprar um galpão e alugar, que é extremamente rentável. Você pode buscar frações de hotel. Hoje tem pessoas que compram, né, empresas que vendem fração de hotel. Você pode comprar a fração de um hotel e ser dono de um pedaço, sabe, de um quarto e ganhar rentabilidade em cima disso. É uma maneira. Você pode, por exemplo, investir em imóvel por temporada. A Chapada está aí.
e crescendo cada vez mais, e eu tenho sabido aí que tem empresários fortes começando a olhar com mais carinho para a Chapada, porque até agora a gente infelizmente não teve esse olhar, e Chapada merece, então pode se tornar um lugar extremamente interessante para você ganhar dinheiro com imóvel de temporada, ou por exemplo, comprar uma casa na praia para ganhar o dinheiro de temporada também. Casas em condomínio, que é extremamente interessante. Pausa, vamos dar uma pausa, a gente tá conversando aqui, até se Vamos perdeu. Pausa para Bora. acompanhar o repórter e a gente já tá de volta rapidinho. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Apenas 8% das ações dentro do programa do Ministério Público Federal de combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica resultaram em punição. O levantamento foi feito pelo Amazon, com resultados de processos encaminhados entre 2017 e 2020. De 3.561 ações civis públicas movidas contra desmatadores ilegais, 650 tiveram sentença em primeira instância até outubro de 2020. Entre essas, apenas 51 puniram os infratores. A economista Daniela Marques assume hoje a presidência da Caixa Econômica Federal em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, marcada para as 4 da tarde. A ex-secretária especial do Ministério da Economia substitui Pedro Guimarães, que pediu demissão na quarta-feira depois de uma série de denúncias de assédio moral e sexual. O governo dos Estados Unidos concluiu que o exército de Israel foi o provável responsável pelo tiro que matou a repórter palestina Shireen Abu Akleh. Mas a conclusão não é definitiva, porque a bala que atingiu estaria danificada. Autoridades palestinas alegaram que é possível identificar a origem do projétil pelos dados técnicos disponíveis. O governo voltou a dizer que Israel é responsável pela morte da jornalista durante uma operação militar na Cisjordânia em maio. A Bolsa de Valores de São Paulo registra queda de 0,72% aos 97.898 pontos. O dólar comercial vale R$ 5,386, valorização de 1,12%. O euro cai 0,27%, cotado a R$ 5,536. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir das 8 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. E Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937350. 9h34, já de volta aqui na CBN Cuiabá, e como já estamos acostumados por aqui, todas as terças-feiras a gente abre espaço para falar com o Marco Simeone sobre mercado imobiliário, e hoje ele nos traz aí as melhores formas de investir em imóveis. Já falamos um pouquinho aí ao longo do primeiro bloco a respeito de imóvel na planta, fundos imobiliários, e chegamos aí ao aluguel, que o Marco estava trazendo detalhes aí, que é uma forma também de se investir. A gente precisou fazer uma pausa aí para acompanhar o repórter, Marco, mas queria que você retomasse um pouquinho esse assunto. É bom investir para alugar também. O aluguel também é um bom negócio. Novamente, a resposta padrão, né, Panoc? Depende.
Por quê? Depende do volume de imóveis que esse cara vai adquirir para poder alugar, depende de como o mercado que ele está presente no mercado imobiliário reage àquele tipo de aluguel, porque, por exemplo, eu vou investir em kitnet, depende, você está às vezes numa cidade que a demanda por kitnet é horrível, então não é porque a kitnet é um bom negócio, todo negócio pode ser bom, depende da situação. Então isso é uma consciência que a gente tem que ter. Então, ou seja, analisando todas essas variáveis, ela não deixa de ser um negócio interessante. Por quê? Porque você pode gerar rentabilidades de 0,4% até 1,2% ao mês. Aí tem gente que pode perguntar assim, Marco, peraí, mas hoje em renda fixa eu consigo ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Por que eu vou estar investindo em aluguel? De novo, você tem hoje 1% ao mês. Mas até um ano atrás, um ano e pouco atrás, a gente estava com a Selic a 2%. Então a gente não pode analisar investimento dentro de um cenário, e é por isso que às vezes as pessoas não conseguem fazer dinheiro na vida. Porque o pensamento delas é de muito curto sempre prazo. O hoje, né? Sempre o hoje, entende? Então, ou seja, existe isso, e sem contar o seguinte também. O imóvel, ele pode valorizar. Então, novamente, é aquela coisa, eu tive ganhos do aluguel e daqui a pouco vendo o imóvel. Agora, sabe uma coisa interessante de falar aqui? É que, por exemplo, eu vou criar uma carteira de imóveis, certo? Vamos supor que o cara tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição financeira. Vou criar uma carteira, sei lá, de 10 imóveis para gerar alocação para mim. Extremamente inteligente o que ele vai fazer. Aonde às vezes está o erro, tá? Certo? Eu costumo dizer que onde é que está a mumice? Eu não sei se sabe o que é uma mumice, né? Uma mumice é uma múmia fazendo burrice, né? Onde está a mumice? É que ele acha que ele construiu a carteira dele de imóveis nesses 10 anos e que agora ele vai receber isso o resto da vida. Não. Por quê? Porque imóvel é como nós, envelhece. Eu aguentava jogar bola com um garoto de 18 anos de idade, hoje eu já não aguento mais. Entendeu? Então, ou seja, é a mesma coisa. Esse imóvel vai envelhecer. Tem ciclos também que não vai alugar. Exato. Então ele precisa preparar os imóveis dele para a cada 10, 12 anos começar a gerar o quê? Uma transição. Vendendo os imóveis mais velhos e comprando imóveis mais novos. Por quê? Para recuperar a capacidade de rentabilidade daquele aluguel. Então, se a gente for... Porque tem pessoas que, por exemplo, vou comprar um imóvel, vou alugar, vou ter renda pro resto da vida. Mas além dessa coisa do ciclo que você falou, tem aqueles dissabores, né? A pessoa que aluga e que danifica o imóvel. Certamente tem tudo ali previsto em contrato, mas também mexer com o aluguel é algo que dá dor de cabeça, né, Marco? Dor de cabeça é o quê, gente? Às vezes é tempo, é risco, é dinheiro. Que é o que a gente falou no início da entrevista. Eu quero mexer com investir em imóveis e não quero ter dor de cabeça. Então foge do aluguel. Não inventa a moda nem de investir. Porque qualquer tipo de investimento vai haver riscos. Alguns investimentos riscos mais altos, outros investimentos riscos mais baixos. Agora, eu quero ganhar dinheiro com investimento sem ter dor de cabeça, me perdoe, vá para Marte, porque não existe isso. Se for possível a gente fazer uma comparação, Panoc, se você me permite, de tudo isso que a gente já falou por aqui até o momento, planta, fundo imobiliário, aluguel. O aluguel me parece, ouvindo um pouquinho que você falou, que é um pouquinho mais não sei se, acho que dá mais dor de cabeça mesmo, Marco, que inspira uma atenção maior, porque você vai ter ali aquele contato direto com a pessoa. Seria isso uma forma mais cautelosa, mais trabalhosa de investir em imóvel, ou não necessariamente? Não necessariamente, porque você pode imobiliária, porque você pode contratar uma boa imobiliária, e detalhe, quando você contrata uma boa imobiliária, você está contratando o quê? Alguém para ter dor de cabeça no teu lugar. Concorda Mas comigo? Também tem o custo, certo, né? Sem dúvida. Com certeza. Né? Mas o que acontece é, bem gerenciada, esse custo vale a pena. Porque quanto custa a sua dor de cabeça? Entendi. Entendeu? Então, novamente, tudo depende de como você quer tocar. Mas a locação ainda é um bom negócio dentro do mercado imobiliário para se ganhar dinheiro. Agora, Marcos, esses 10 anos ali, eu encontro um imóvel, alguém está vendendo, é interessante eu comprar, fazer reforma e revender? Bom, excelente. Essa vem a quarta forma de se investir em imóveis. Óbvio que aí você não tem rentabilidade, você tem ganho, como se fosse o ganho de capital no fundo. Entendeu? Por quê? Porque eu busco, por exemplo, um imóvel usado,
compro esse imóvel com uma depreciação, gero uma reforma interessante, ou até mais moderna, ou até mais que eu diria, mais atualizada, e vendo com valor agregado maior. Vamos dar um exemplo aqui. A gente está começando a perceber alguns imóveis em alguns bairros residenciais, que esses imóveis não têm mais condição nenhuma de ser residencial. Por quê? Porque o mercado está pedindo uma estrutura comercial lá. Então, ou seja, se esse cara tem um pouco de condição, o que ele faz? Ele compra esse imóvel com preço bom, porque ele já está depreciado, ele está velho, ele está desgastado. Sim. Você compra aquele imóvel, reforma e vende esse imóvel para alguém na área comercial. Ou seja, um excelente negócio para quem quer atuar no mercado imobiliário e tem condições de fazê-lo. E aí, paralelo a isso, construir para depois vender, Marco. É uma opção boa também? É melhor ainda que reformar e vender? Dá para fazer um comparativo entre essas duas opções? Eu diria que se a gente fosse falar de possibilidades e perspectivas de rentabilidade, seria um dos melhores. Seria um dos melhores. Por quê? Porque você consegue trabalhar com custo baixo, óbvio que custo baixo no Brasil hoje é um negócio difícil de se falar, né? Mas com custo interessante e vender num valor extremamente interessante. E a gente está falando aí, gente, de negócios que podem girar de 30% até 300% de rentabilidade. Agora, óbvio que a gente tem que entender o seguinte: a gente às vezes tem que trabalhar um imóvel desse numa média de 2 até 3 anos entre comprar o imóvel, o terreno, construir e vender, né? O ideal seria 2 anos dentro desse intervalo, mas é um negócio extremamente interessante também para o mercado imobiliário. Comprar um terreno, construir e vender esse imóvel. Agora, Marcos, tem o nosso próximo assunto aqui, ele não é muito comum, né? A incorporação. Só quem é realmente do ramo vai entender isso. Por gentileza, explane o que vem a ser, do ponto de vista de investimento em imóveis e incorporação. A incorporação, gente, já é a sexta forma de investir em imóveis, mas assim, como é que eu vou dizer para vocês? Aí é uma conversa de cachorro grande. Entendeu? Então, ou seja, é extremamente interessante, porque você busca uma parceria com o dono de uma área, traz para ele, que inclusive o meu negócio hoje, né? Hoje eu e minha esposa somos especializados em incorporação imobiliária. Então, um dos meus negócios, um dos braços dos meus negócios é exatamente a incorporação imobiliária, onde a gente busca uma área, dentro dessa área a gente apresenta um projeto para aquele dono daquele terreno para fazer ou um loteamento, ou para fazer um condomínio, ou para fazer um prédio. Traz para ele isso, busca, né, um pessoal para fazer o processo de construção e você ganha exatamente fatiando aquilo. A vantagem você tem uma capacidade de remuneração extremamente interessante, porque às vezes você multiplica em mais de 10 vezes o valor, às vezes, daquela área a nível de ganho, só que também você tem que estar preparado, porque o teu ganho é de longo prazo. Ou seja, você vai ganhar vai levar 10, 15, 20 anos para receber aquilo, mas você tem uma carteira financeira em cima disso, o que é bom para o dono do terreno, porque aquele terreno que ao invés dele vender, ele vai ganhar nesses 10 anos, 15 anos aí, muitas vezes mais do que o terreno dele vale. Para você que incorporou e trouxe a ideia, também. Mas não é um negócio para meros mortais. Se você quer entender incorporação, você tem que estudar muito. Com o fundo imobiliário. É isso que ele quer dizer, Camilo. Você viu que ele já está no outro nível. E a gente vê muito essa parceria entre as imobiliárias, né, Marcos, também. A gente vê muito isso. Você fala em incorporação? Isso. Sem dúvida. Existem algumas imobiliárias hoje que já inclusive fazem o processo de incorporação. A nossa imobiliária, inclusive, é uma delas. Nós escolhemos ir para esse mercado. Atuamos durante muito tempo na parte de vendas e revenda de imóveis, e agora nós fizemos uma escolha. Tanto é que, assim, eu, na parte de incorporação, eu hoje rodo o estado inteiro. E conheço o estado inteiro, em cidades principalmente mais estratégicas, para que a gente possa incorporar dentro do estado com bons negócios. É um excelente
negócio o mercado de incorporação. Eu vi um termo certa vez também, incorporação, relacionada aos fundos imobiliários. Existe também isso? Porque na realidade hoje nos fundos imobiliários você tem também alguns fundos que investem em incorporação. Ou seja, o que na realidade é isso? Você está comprando um fundo, uma cota de um fundo, no qual esse fundo está construindo um imóvel e você vai ganhar, sabe, com a venda. Então, ou seja, se aquele fundo tiver sucesso nas vendas, você ganha mais dinheiro. Se tiver menos sucesso, você ganha menos dinheiro. Mas não deixa de ser extremamente interessante. Vamos lembrar então? Vamos lá? Olha só, falamos então das 6 formas de investir no mercado de imóveis, certo? Primeiro lugar, imóvel na planta. Já está claro isso? Seja um apartamento de pré-lançamento. Ah, eu estou comprando um apartamento que eu não estou nem vendo. Essa é a razão. Poxa, gente, vamos lá. A gente tem aqui o patrocinador do jornal de vocês aqui. Pode falar o nome dele? Pode, não merece, né? Você está patrocinando. Tá patrocinando, não merece, na verdade. Que é a Plaenge, cara. Quer dizer, a Plaenge é uma empresa extremamente séria, uma construtora que zela demais a nível de entrega, ok? Então, ele tá me vendendo um negócio que eu nem tô vendo ainda, nem levantou. Se é a Plaenge, rapaz, manda brasa. E olha a perspectiva de ganho que você vai ter em cima disso. Outra maneira que a gente falou, que são os fundos de investimento imobiliário, que não é porque você às vezes comprou um imóvel na planta que você também não pode investir em fundo imobiliário. É uma outra alternativa extremamente interessante. A terceira forma que é comprar imóvel para alugar, seja galpões, seja uma fração de hotel, um imóvel de temporada, uma casa em condomínios fechados, que hoje o aluguel está extremamente valorizado, um terreno para uma empresa, por exemplo, construir a empresa lá e pagar o aluguel do terreno, uma kitnet, então é uma opção. A quarta forma, que é você comprar imóveis usados, reformar e vender. A quinta, você comprar um terreno, construir um imóvel lá, seja residencial ou comercial, e vender também. E a sexta forma, que é incorporar na área de terceiros. Marcos, só aproveitando, você já fez aí um resumão, mas chegou uma pergunta aqui do Felipe Dias sobre essa parte de construir e vender. Durante a pandemia, os custos de materiais de construção aumentaram muito. Não é um risco muito grande eu comprar, gastar muito na construção e daqui a 2 anos vou terminar a obra, com a pandemia mais aliviada, o valor de venda ser muito baixo? É o questionamento do Felipe Dias, que nos acompanha nessa manhã. Muito legal o que o Felipe Dias está perguntando e a maneira dele pensar, porque ele já está pensando realmente como investidor de verdade, né? O investidor sempre pergunta o seguinte, né? Não é quanto eu vou ganhar, é quanto eu vou perder se der errado. Esse é o raciocínio correto. Felipe, o que eu quero explicar para você é o seguinte: realmente os custos aumentaram demais. Só que também o valor dos imóveis também aumentou. Então o valor dos imóveis aumentou, a demanda não diminuiu. Então eu tenho uma tendência de ter sucesso em cima disso. Eu dou um exemplo comigo. Eu tenho um investimento em algumas casas numa cidade do interior do Mato Grosso. Eu queria vender essas casas na planta, mas eu percebi que o preço do material estava aumentando demais. A gente resolveu, na realidade, segurar, né? A gente até queria vender, mas resolvemos segurar. Seguramos um pouco, por quê? Para poder vender melhor. E agora o preço para venda está melhor. Agora, lógico, tomar cuidado no planejamento. Tanto é, nós falamos no nosso quadro passado, lembra disso? Fazer uma boa gestão de projetos para que a sua perspectiva de erro, o seu nível de erro diminua, ou seja, o menor possível, para que você não tenha más surpresas. Pode acontecer o que o Felipe falou? Pode, mas muito bem planejado, a probabilidade de um erro muito drástico de ganho é pequena. É isso, Panoc? Exatamente. 9h49, Marcos. Chegamos ao fim, então, de mais uma aula aqui, né? Sobre mercado imobiliário. Falamos hoje aí sobre as melhores formas de investir em imóvel. Já agradecendo a participação de quem está aqui na nossa sintonia, Felipe, todo mundo que mandou mensagem por aqui. E terça-feira, então, a gente tem um novo encontro. Vai estar por aqui. Combinado? Tudo indica que sim, mas vocês já conhecem a minha agenda, então só Deus sabe. Mas de qualquer maneira eu vou apurrinhar vocês.